Maior compra da história do Vasco da Gama. Isso mesmo. Vasco fazendo investimento pesadíssimo para poder trazer Carlos Andrés Gomes do Rennes. Olha, é muito desespero, porque é muito dinheiro que o Vasco está colocando na mesa para trazer o colombiano. A gente vai falar sobre isso, tá? Muito polêmico. Será se vale a pena o Vasco investir toda essa grana? Vamos falar aqui sobre uma reviravolta, tá? Porque na tarde de hoje, o Vasco também voltou a negociar com o Minda. Isso mesmo, a gente vai explicar essa situação para você, torcedor do Vasco. Dia que o Cauã Barros passou nos exames médicos e que o Vasco encaminhou o retorno de outro cria a São Januário. E a gente vai falar muito aqui também sobre a situação de venda de jogador e também sobre o jogo de amanhã. Vasco da Gama e Mirassol e o Fernando Diniz com muitas mudanças na equipe Cruz Maltina. Isso mesmo. Pois bem, pessoal, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. Meus amigos, hoje o Vasco da Gama finalizou a sua preparação para o jogo contra a equipe do Mirassol lá em Alagoas. O Vasco optou em ficar mais um dia lá em Alagoas, em Maceió. O Vasco viajou para São Paulo e o seguinte, o Fernando Diniz com muitas mudanças aí no time do Vasco. A zaga do Vasco da Gama com o nosso bravo Lucas Freitas e Maurício Lemos, tá? Outra novidade, o Puma está como titular no jogo de amanhã, uma vez que o bravo PH desfalca o Vasco da Gama. E o Daniel Fusato também treinou como titular, porque o Léo Jardim está cumprindo suspensão. E mais, não para por aí as mudanças. Felipe Coutinho entra como titular no time do Vasco da Gama e uma mudança aí radical, porque quem vai ser sacado aí do time é o Nuno, isso mesmo. O DVD vai jogar lá na ponta esquerda, lugar de origem, onde ele sabe jogar, e o Nuno vai ser preservado por conta da parte física. Perfeito? Então a gente passa essa situação para você, torcedor Cruz Maltino. O Vasco com Daniel Fusato, com Puma, Maurício Lemos e Lucas Freitas, Piton, o Vasco com Hugo Moura, Tietê e Coutinho, DVD, Ryan e Vegete no ataque. Você aprovou? Sim ou não? Pessoal, agora a gente fala aí sobre situação envolvendo reforços. O Vasco da Gama retomou negociações com o jogador Minda. O Vasco negocia a vinda de Minda. Nenhuma proposta chegou ao Blues lá da Bélgica e o clube belga sinalizou, deu ok para o Vasco continuar as tratativas com o jogador. Uma boa notícia aí para a torcida do Cruz Maltino. Um jogador que, com toda certeza, viria para ser titular
aí do Vasco da Gama. O Minda que apareceu muito bem no aqui na América do Sul, lá no Equador, né, jogou ali pelo Independente Del Valle, foi campeão, né, e o jogador está aí negociando a vinda pro Vasco da Gama, uma reviravolta muito grande. E outra situação aqui, essa é de cair o queixo, tá? O Vasco vai efetuar a maior compra da sua história. E eu fui pego de surpresa. Para mim é uma bomba, porque o Vasco da Gama está passando por recuperação judicial. O Vasco precisa de muitos reforços aí, e o Vasco está queimando um cartucho muito grande para trazer o jogador Carlos Andrés Gomes, tá? O aval foi dado, a melhor proposta foi do Vasco da Gama, e paz nos senhores, notícias vindas lá da França é que o Vasco vai assinar o contrato de empréstimo por um ano, uma obrigação de compra, vou até grifar aqui para vocês, de 7,5 milhões de euros, que daria 48 milhões de reais. Amigo, é muito dinheiro aí pelo ponta direita do Rennes, né? Pelo colombiano. É um jogador novo que tem grandes chances até de simplesmente estar na Copa do Mundo. Aí fica aquela situação: será que o Vasco está com algum jogador engatilhado para venda já? A gente, nos últimos dias, teve conhecimento que o PH tinha proposta para deixar o Vasco da Gama, o próprio goleiro da base também, o, o Ryan. Será? Porque o Vasco está fazendo investimento muito pesado para poder trazer esse jogador. Cara, bate um desespero aí muito grande, porque é o que eu falo para vocês. A equipe do Vasco da Gama precisa aí de mais reforços, né? Espero eu que tenhamos dinheiro para contratar também para outras posições. E só para complementar aqui o vídeo, tá? Cauã Barros passou nos exames, volta ao Vascão, e o Vasco também encaminhou o retorno de mais um cria. Isso mesmo, meus amigos. O Vasco encaminhou o retorno do Matheus Ferreira, que estava jogando até Libertadores da América lá no São Paulo. O Vasco encaminhando o retorno do jogador. Então, um dia aí com muitas notícias bacanas e as negociações destravando. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!